uns braços. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que lhe apresentava e tratou de comer. Debaixo de uma trovoada de nomes, malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda, que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo. Ou um pau, sim, ainda pode apanhar. Não pense que não, estúpido, maluco. Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para Dona Severina. Senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis, todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados. É o diabo. É o tal do sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê. Primeiro que acorde é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe. Amanhã hei de acordá-la a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges expeitorou alguns impróprios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que fico em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente um menino. Tinha 15 anos, feito e bem feito, cabeça inculta, mas bela, olhos rapazes que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba sem saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destruído de graça, ainda que mal vestido. O pai barbeiro da cidade nova e polo de agente, escrevente, ou o que quer que era, do solicitado Borges, com esperança de vê-lo no foro, que lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava isso na Rua da Lapa, em 1870. Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir de talheres e o ruído de mastigação. Borges abortava seu alface e a faca, interrompia-se virgular a oração com um gole de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousava levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o desompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado, numa ilha após os olhos nos braços, doutora Severina, que não esquecesse de seguir. Também a culpa era antes de doutora Severina, em trazê-los assim nus. Constantemente, usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade eram belos e cheios, em harmonia com a dona que era antes grossa que fina. E não podiam a cor nem a maciez, por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé, era muito vistosa. Andando, tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno, o próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os atou, os fixou no alto da cabeça com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou, ao pescoço. Um lenço escuro, nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo do café, tirou 4 charutos de algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha e ele podia devanear a larga. Inácio demorou o café mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha ou arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários, ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram 2, um São Pedro e um São João, registros trazidos de festas encavilhados em casas. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça a moça alegre as imaginações católicas, mas com o austero São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali como por nada. Via os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais, brandou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota. Já fria retirou-se como de costume para o seu quarto, nos fundos da casa.
Entrando, fez um gesto de zanga e desespero e foi depois encostar-se a uma das duas janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas das montanhas ao longo retribuiu-lhe o sentimento confuso, vago e inquieto que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta quando abotou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava, e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com seu Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava tarde, jantava e recolhia-se ao seu quarto, até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais de 3 vezes por dia, durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua, em casa, nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi? Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca virá outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece que a princípio afastava os olhos vexado. Encarou-os pouco a pouco, ao ver que ele não tinha outras mangas. E assim foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver, 3 vezes por dia, o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo, e Inácio estava-se na rede, não tinha ali outra cama. Doutora Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar, e pela primeira vez desconfiou alguma coisa e rejeitou a ideia logo, uma criança. Mas é a ideia de que são a família dos moscos teimosos. Por mais que gente da sacada, eles tornavam impulsável. Criança? Tinha 15 anos e era de vestir entre o nariz e a boca do rapaz. Havia um princípio de rascunho de buço, que admira que conhecesse amar, e não é ela bonito. Essa outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada, e recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais uma inicialidade, e meio outro tudo eram sintomas. E incluiu que sim. Que é que você tem? Disse-lhe solicitador, estirando no capé. Ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cá em casa, tudo dormindo. Deixem estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono dos dorminhocos. E foi por ali, ao mesmo tempo, tão zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mal. Doutora Severina interrompeu-os, que não era um engano. Não estavam dormindo. Estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal, porque não iriam lá uma daquelas noites. Borges redarguia, que andava cansado, trabalhava como um negro, não estava para visitas de parola. E descompôs a comadre. Descompôs o comadre, descompôs o afilhado, que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos havia de ter um bonito fim. Vadio e o covado e meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. É certo, porém, que doutora Severina... Dona Severina apaziguava-o com desculpas. A pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e fazia-lhe carinho, a medo que eles podiam irritá-lo mais. A noite caíra de todo. Ela ouviu o tiro do lampião do gás da rua, que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa à fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono. E deixou-a só nas salas, escuras consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia entender nem equilibrar-se. Chegou
a pensar em dizer tudo ao solicitador e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou, realmente, não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, não era ilusão. E logo reconhecia os indícios vagos, as atitudes do mocinho e o acanhamento das distrações, rejeitar a ideia de estar enganada. Daqui a pouco, capituosa natureza. Refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse, para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos o gesto de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor, e nos outros, otimamente, percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e pelo sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupou-lhe um desgaste e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança e assentou de o tratar tão secamente como até ali, ao ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava, espero, quase tanto como o próprio Borges. De outra vez, é verdade que o tom de voz saía branco e até meigo, brando e até meigo, muito meigo. Assim como o olhar geralmente esquivo, tendo errado por outra parte, que, para descansar, vinha pousar na cabeça dele. Mas tudo isso era... Vou-me embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava. E essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando, afinal, porém, teve de sair, e para com nunca mais, eis aqui como e por quê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias, com benignidade, a rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura, havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outros que não bebesse água fria depois do café quente. Conselhos, lembranças, cuidado de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior aquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera, e o solicitador não tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune ao outro pelo aplauso que recebe. E fora então que Dona Severina viu que a boca do mocinho graciosa, estando calada, não era menos quando... A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem se estender. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite, pensando em doutora Severina. Na rua, trocava de esquinas, errava as portas, muito mais que dantes. E não via mulher, ao longo e ao perto, que lhe não trouxesse a maioria, a memória. Ao entrar no corredor de casa, voltando do trabalho, sentia sempre que algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através de grandes de pau de canela, como tendo aquilo acudo ao ver o que era. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo. Estava só no quarto, à janela, virado para o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina.
Divertia-se em olhar para as gaivotas, que faziam grandes giros ao ar, ou paravam em cima da água. Assoavam somente o dia inteiro. Lindíssimo. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passava-se aos todos ali no seu quarto à janela, o relembro dos trechos folhetos que trouxeram consigo, conto de outros tempos, comprados a tostão, debaixo de padiço, no Largo de Passo. Era 1 da tarde. Eram 2 da tarde. Estava cansado, dormia mal à noite. Depois de haver andado muito na véspera, estiou-se na rede, pegou em um dos folhetos, A Princesa Magalona, e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas várias histórias tinham a mesma cara e talhe de Dona Severina. Mas a verdade é que tinham. Ao cabo de meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede. De 5 minutos depois, viu sair a dama de seus cuidados. O natural era que espantasse, mas não se espantou. Embora com pálpebras cerradas, viu-a despender de todo, para sorrir e andar para a rede. Era ela mesma. Era ela os seus membros braços. É certo, porém, que doutora Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta o rasgão, que estava justamente na sala da frente, ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouviu descer, foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe. No caminho da Rua das Mangueiras, então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois caminhou até a porta. Deteve-se e voltou ao que parece sem plano. Sentou-se outra vez 5 ou 10 minutos. De repente lembrou de que Inácio comemora um pouco no almoço e tinha um ar abatido. E advertiu que podia estar doente. Podia ser até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco de lado da porta. Deixou ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e a beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava ali diante dos olhos como uma tentação diabólica. Recuou ainda, depois voltou. Olhou 2, 3, 4, 5 ou mais. Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Uma criança, disse ela a si mesma, naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco. E esta ideia bateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe, em parte, a turvação dos sentidos. Uma criança? E mirou lentamente. Fartou-se de vê-lo, com a cabeça inclinada, o braço caído. Mas, ao mesmo tempo que o achava criança, achava-o bonito. Muito mais bonito que acordado. E uma dessas ideias corrigia ao corrompia a outra. De repente, estremeceu e recuou, assustada. Ouvira um ruído ao pé, na seleta do engomado. Foi ver, era um gato que deitará uma tigela no chão. Voltando devagarinho e espiou-o. Uau! Via que dormia profundamente, tinha um sono duro, a criança. O rumo que abalava tanto não o fez sequer mudar de posição, e ela continuava vendo dormir. Que não possamos ver os sonhos um dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz. Ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada, depois de inclinar-se, pegar-lhes nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas calidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia.
Posto que eu entendesse, 2, 3 e 4 vezes a figura esvaiasse para torná-lo logo vindo de mar ou de outra parte, entre gaivotas ou atravessando o corredor, com toda a graça robusta do que era capaz, e tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca. Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recusou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como fingiu até a porta, fechada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada, afiava o ouvido e até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ela acordara. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha um sono duro, nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contínuos, nem os beijos de verdade. Mas, se o medo foi passando, o vexame ficou e recusou. Dona Severina não acabava de crescer e fizesse aquilo. Parece que embrulhava seus desejos na ideia de que era uma criança namorada que ali estava sem consciência nem imputação. E meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijasse-o. Fosse como se fosse. Estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. O medo de que ela poderia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calfão. Mas a verdade é que dormiu ainda muito, e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa, lépido, com quanto achasse. Doutora Severina calada e severa, e o solicitador tão ríspido como nos outros dias. Nem a rispidez de um, nem a severidade de outro podiam dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ao amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira. Também e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele. E não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse à saída: quando precisar de mim, para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor. A senhora Dona Severina está lá no quarto com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois. Inácio saiu sem entender nada. Não entendi a despedida. A completa mudança de Dona Severina em relação a ele. Nenhum nem nada. Estava tão bem. Falavam-lhe com tanta amizade. Como é que, de repente, tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendia. Não era outra coisa. E daqui a cara fechada e o chalé que cobria os braços tão bonito, não importava. Levava consigo o sabor do sono e através dos anos, por meio de outros amores, mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nenhum igual àquele de domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 11 anos. Ele mesmo exclamou, às vezes, sem entender que se engana, e foi um sonho, Realmente muito legal e intuitivo, eu gostei de ler. É bastante comunicativo, assim, ele sabe ter o seu contraste em relação às palavras. É isso que eu gosto de Machado de Assis, porque ele consegue transmitir muito isso com pouca palavra e realmente prende muito a gente na obra. E é uma coisa muito bonita, muito legal de se ler. E o contexto também deixa a gente mais atrativo para ler e não parar, sabe? Tipo, querer continuar lendo porque achou uma obra realmente muito boa. E é isso que ela passa. É muito bem feita e cada palavra tem o seu valor, explicando o que quer explicar do jeito que ele deseja, sabe? Eu acho que é tudo muito detalhado e explicado. Nos braços é a história de Inácio, pai de 15 anos de idade, que vai trabalhar como ajudante de Borges, um solicitador. Hospedando-se na casa dele, Borges é casado com a doutora Severina,
Inácio acaba se encantando com os braços da senhora. Para Inácio, as poucas vezes que via a doutora Severina com os braços nus, era como se fosse um relaxamento pelo dia estressante que tinha no escritório de Borges. Certo dia, doutora Severina desconfia do interesse do rapaz por ela. Mesmo assim, fica com aquele pensamento e várias sensações lhes ocorrem. Por isso oscila entre tratar mal o rapaz e mostrar preocupação com seu bem-estar. Um certo domingo, dia de descanso para Inácio, a doutora Severina vai até o quarto dele e o encontra dormindo na rede. Fica algum tempo admirando, mesmo sem entender o porquê está fazendo aquilo. Sentindo aquilo, inesperadamente dá-lhe um leve beijo na boca. Nesse momento, Inácio estava num sono pesado, sonhando com ela, sem saber que era beijado realmente, até que a doutora Severina ouve um barulho num dos cômodos e, temendo ser alguém que pudesse vê-lo no quarto do rapaz, sai apressadamente. Pouco tempo depois, Borges manda o garoto de volta a seu pai, e na despedida não vê a doutora Severina, levando consigo apenas as sensações vividas. A trama se trata de um jovem rapaz de apenas 15 anos que se apaixona pela esposa do patrão. E enfatiza muito a questão da exposição dos braços da dona Severina. Mesmo sendo com mangas curtas, me faz pensar que na época isso era algo incomum entre as mulheres. Posso dizer que era visto até como algo vulgar. E é isso. O conto Os Braços é diferente a linguagem dele e tem uma característica na maioria dos contos de Machado de Assis, que é fazer você querer chegar ao final, querer descobrir como é que se encerra a história, e se vai ter a dúvida no final, como na maioria dos contos de Machado de Assis.